Seja muito bem-vindo ao canal TC Diversos. Meu nome é William Flores dos Santos. Se você gostar do conteúdo, convido você a se inscrever no canal, né? Acionar o sino das notificações caso você queira, tá? Esse canal fala de tecnologia e hoje vamos falar de dois assuntos em um. Primeiramente, eu vou falar meu feedback de 8 meses de uso do Poco F5, né? Que é um aparelho que é um baita monstro. E dizer antes de rodar a vinheta uma coisa, né? O Poco F5 não é mais soberano naquela sua faixa etária de preço no mercado. Tem outro cara ali, ó, que tá pedindo passagem, roda a vinheta e eu vou dizer quem é. Voltamos ao vídeo, né, e vamos por parte, né. 8 meses de uso do Poco F5 e eu vou dizer pra você uma coisa, o meu feedback sobre esse aparelho, os pontos positivos e os pontos negativos que eu achei nele. E vamos lá começar por os pontos positivos, né. Cadê? Primeiramente, cara, o processador dele, né, o Snapdragon 7 Plus G2. Cara, a primeira coisa que eu noto é que o Poco F5 é um celular que ele realmente não esquenta. Você tem muito trabalho para esquentar, tá? Realmente você tem um trabalho muito grande. Tem um tempo que eu cogitava até comprar um cooler para ele, mas olhando para esse aparelho, eu olhando eu digo, rapaz, vou comprar um cooler para quê? Que é um aparelho que você tem muito trabalho para esquentar ele, cara. Isso aí é muito positivo, ou seja, o processador, assim como o sistema de resfriamento desse aparelho, é fantástico. Tá? Então nisso aí é um ponto muito positivo para o Poco F5 em relação a isso, a esquentamento. É muito difícil você esquentar esse aparelho. Além de que ele conta com versões com 8 e 12 GB de RAM, né? Ou seja, não vai haver travamento do seu aparelho, com certeza. Além do processador parrudo, né? Ele tem muita memória RAM, né? O que é lógico pelo processador que ele tem. Além de ter muita memória, 256 GB de armazenamento. A bola fora é que a Xiaomi não trouxe a versão com 1 TB para a versão global desse aparelho, né? Porque caso você não saiba, na versão chinesa ele é o Redmi Note 12 Turbo, né? E lá tem uma versão com 16 de RAM e 1 TB de armazenamento, ou seja, muita coisa. Mas é um baita do aparelho. Bluetooth 5.3, né? 5G, né? Som estéreo, né? Tem entradazinha para fone de ouvido, isso é um ponto positivo. E muitos aparelhos aí topo de linha já não vem com isso, você tem que colocar um adaptador, infelizmente, tá? O ponto negativo do Poco F5 é em relação às câmeras, que poderia ser melhor, mas é o seguinte, você tem que entender que o Poco F5 é um topo de linha, né? Ele realmente é um topo de linha, mas é um topo de linha com alguns é um topo de linha custo-benefício, ou seja, a Xiaomi vai ter, para fazer esse aparelho ter um preço mais atrativo, mais acessível e ele realmente entregar tudo que um topo de linha entrega, eles tiveram que cortar em algumas coisas. Por exemplo, um ponto negativo é a sua traseira, que é de plástico, tá? É como eu disse, ele é um topo de linha, mas a Xiaomi precisou cortar alguns custos para trazer esse aparelho de uma forma acessível, né? Isso é um ponto negativo, tá? Mas assim, em relação ao desempenho, né? A câmera ele não fica devendo, ele poderia ter câmeras um pouco melhor, mas não fica devendo nisso também, tá certo? Além de ser focado em desempenho e realmente tá muito conta do recado, fazer mais de 1 milhão de pontos no Antutu, né? Seu carregamento é incrível também, insano mesmo, tá? Ele vai de 0 a 100 em 40 minutos, tem uma bateria de 5.000 mAh, dependendo do seu uso você passa 2 dias fora do carregador tranquilo ali, tá? No meu caso eu passo 1 dia e meio, né? Porque eu gosto de jogos, eu jogo, geralmente eu faço vídeos, né? Assisto vídeos também, né? No meu caso do uso eu consigo passar 1 dia fora da tomada, 1 dia e meio ali, tá? Às vezes 1 dia quando eu tô jogando, principalmente na época do Genshin Impact, né? Que eu jogava com força, mas o feedback é muito positivo. Porém esse carinha ele não é mais o rei na sua faixa etária de preço, né? Porque hoje em dia tem um Poco X6 Pro, cara, e você tem que realmente olhar para esse aparelho, né? Esse aparelho que vem com a tela, se não estiver enganado, é OLED, né? Com uma taxa de brilho de 8.800 nits, que é muita coisa. Digital já vem na tela, que eu sou muito desejoso por usar essa tecnologia, dessa digitalzinha na tela aí. Um dia eu vou, né? Um dia quando eu for comprar o sucessor para esse monstro que eu tenho hoje, com certeza eu vou optar por isso, né? Mas ele já vem, tá? Além de vir com né, um processador, né, com um Dimensity 8300 Ultra, que é basicamente o mesmo processador, que é um processador que tem basicamente o desempenho é praticamente o mesmo. Eu diria que até um pouquinho melhor. Estamos falando que um aparelho da linha X, né, da linha Poco X, está superando um aparelho da linha Poco F. Cara, 2024 com surpresas, enfim, né? Além disso tem câmeras melhores também.
Tem um design, eu diria, um pouquinho melhor. Parece que ele tem uma versão em couro, né? A traseira em couro ali também, né? Não é vidro, mas chega perto, né? E assim, o Poco X6 Pro é uma opção mais uma opção mais interessante realmente. O ponto negativo dele é que ele não vem com entrada para fone de ouvido, você tem que colocar um adaptador. Mas realmente, hoje em dia, se você está pensando em comprar o Poco F5, eu sugiro que você olhe ali a faixa de preço, quanto está custando um ou outro, e vai no que está com preço melhor ali. Mas eu diria que se eu hoje em dia fosse comprar um aparelho, hoje em dia, se fosse escolher entre o Poco F5 e o Poco X6 Pro, eu iria de Poco X6 Pro, certo? Tá bom? Então esse assim é o meu feedback em relação a esses aparelhos, tá? Né, o Poco X6 Pro, para você que tem curiosidade de saber, na versão chinesa, ele é o K70e, tá? Por isso que ele é melhor do que o Poco F5, né? Ele já é um aparelho da linha K que veio renomeado para cá. E os aparelhos da linha K, tá? São topos de linha mesmo, tá? Então, tá certo que eu termino esse vídeo dizendo o que vai ser o Poco F6, cara. Porque se for que nem a linha X, aí vai ser um salto absurdo, tá? E se ele for o K70, meu amigo, segura, porque vai ser um salto gigante, tá? Então esse é o vídeo de hoje, valeu, forte abraço, fiquem com Deus.